Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje vamos procurar olhar para o capítulo 19 do livro de 1 Reis. E neste capítulo aqui, eu creio que trará grandes ensinamentos para nós. É um capítulo extremamente especial. Eu aprecio muito este capítulo, pois ele tem ajudado muitas pessoas que têm vivido momentos difíceis. Pessoas que talvez estão a enfrentar situações como depressões, abatimentos, pessoas que estão a desfalecer. Este capítulo tem servido exatamente para os encorajar. Então talvez se você se encontra nesse estado de espírito, é a altura de prestar atenção àquilo que Deus lhe quer dizer através das páginas da Bíblia. Aqui Elias está num processo bastante difícil. Parece uma situação quase inacreditável. Como é que um homem como Elias, que fez tremendos milagres, ou melhor, Deus fez os milagres através dele, como é que ele se deixa abater da forma como nós vamos encontrar aqui neste capítulo 19? Elias era um homem que nós vimos no último programa, que orou a Deus e durante 3 anos e meio não choveu na terra de Israel. Era um homem que orou a Deus e fez cair fogo do céu. Então como é que nós vamos encontrar Elias aqui neste capítulo 19 abatido? Mas é exatamente também neste capítulo que nós vamos encontrar provavelmente a solução para a sua depressão, a solução para o seu abatimento. Então prestemos atenção àquilo que Deus lhe vai dizer através dos textos deste capítulo 19 do livro de 1 Reis. E eu desafiava-o, depois de ouvir este programa, a voltar a ler este capítulo 19. Certamente você vai ainda encontrar coisas que provavelmente nós não conversamos aqui nesta meia hora. Então vamos tentar olhar para o texto bíblico. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendava vivamente que a abrisse neste livro de 1 Reis, no capítulo 19. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim o texto da palavra de Deus. Quando Acabe contou à rainha Jezabel o que Elias fizera, que tinha morto todos os profetas de Baal, ela mandou um recado a Elias. Mataste os meus profetas, mas juro-te pelos deuses que amanhã, por esta altura, te matarei eu. Elias resolveu fugir para escapar com vida. Ele foi para Berseba, cidade de Judá, e deixou lá o seu criado. Depois continuou sozinho pelo deserto, andando o dia inteiro. A certa altura, sentou-se debaixo de um zimbro e orou, pedindo que a morte o levasse. Já basta, Senhor. Toma agora a minha vida. Tenho de morrer um dia como todos os que me precederam. Que morra por te servir. Então que seja já. Vemos que Elias chegou a um estado de depressão, podemos dizer assim. Chegou a um estado tão deprimido que ele pretendia acabar com a sua vida. Mas é um pouco contraditório. Por um lado, ele foge para que Jezabel não lhe tire a vida. Por outro lado, quando chega ao deserto, então pede a morte a Deus. Vemos que aqui há uma contradição no espírito de Elias, mas realmente tem a ver com o seu estado depressivo, o seu abatimento. Ele está diante de uma situação que o deixa bastante desfalecido. E isto começa a revelar-se exatamente porque muitas vezes há pessoas que estão em depressão, pessoas que estão abatidas. Temos de lembrar que Elias estava neste estado e poucos momentos antes, talvez poucas horas antes, ele tinha tido uma vitória estrondosa sobre os inimigos. Tinha de facto feito cair fogo do céu, tinha acabado com aqueles profetas idólatras e agora ele está num estado de abatimento tremendo. Então é para dizer que muitas vezes a depressão chega às pessoas sem razão aparente. Ou seja, não se sabe ao certo as causas que levam uma pessoa a ficar tão abatida. Por vezes é como no caso de Elias, após uma grande vitória, a pessoa depois a seguir perde quase o sentido da vida, perde quase a motivação para continuar a fazer as coisas. Por vezes a depressão chega a uma pessoa após uma situação tremenda da perda de um ente querido, através de situações de grande perda, talvez do emprego, da casa, uma separação, um divórcio. Isso causa com que a pessoa entre num estado de depressão.
Mas a palavra de Deus vai apresentar as soluções para esse processo. Como sair dessa situação. Mas nós vamos continuar a ver o que acontece primeiro, este estado de depressão, podemos dizer assim, que Elias está a viver. Ele chega ao ponto de dizer, já não quero viver mais. Não faz sentido a vida que eu tenho. Prefiro realmente partir para o pé de ti, ó Deus, do que continuar com este fardo. Continuar com esta situação que não sei como lidar com ela. Talvez você se identifique com as palavras de Elias. Talvez você se sente fraco, se sente abatido, se sente desanimado. Então a palavra de Deus nos diz que quando nós somos fracos, então aí estou forte. Quando eu estou abatido é quando Deus nos levanta. Quando eu estou desanimado é quando Deus está ao nosso lado. Então, continuo a olhar para estes textos bíblicos. Estamos no capítulo 19, no verso 5. E então Elias, neste estado depressivo em que ele se encontra, ele deitou-se a dormir. E deitou-se a dormir mesmo ali, debaixo daquele zimbro. E enquanto dormia, um anjo chegou-se, tocou-lhe e disse-lhe que se levantasse e comesse. Este texto é muito curioso. Vemos Elias a dormir, um anjo do Senhor aparece e ele acha aquilo normalíssimo. E esta é mais uma das características daqueles que estão em depressão. Muitas vezes as coisas incríveis que acontecem ao nosso redor são desprezadas. Vemos o mundo negro, como tudo de facto a ser caótico, tudo a ser cada vez pior e pior e pior. Isso tem a ver com o estado de depressão em que a pessoa se encontra. Elias é confrontado com um anjo do Senhor, o anjo de Deus chega ali, toca nele, alimenta-o e ele acha aquilo normalíssimo. Talvez você está a viver um período da sua vida idêntico a este. Isso pode revelar que você realmente está num estado depressivo, precisa de um encontro com Deus e vamos ver que tipo de encontro é necessário com Deus. Elias aqui encontra-se com o anjo de Deus, mas acha aquilo normal. Talvez você está a viver situações em que Deus está a trazer coisas extraordinárias à sua vida e você nem está a reparar nelas. Assim como Elias não estava a reparar que o anjo do Senhor estava ali perto dele. Mas o verso 6 continua a dizer: olhou em volta, viu o pão que fora cozido sobre as brasas e um jarro de água, comeu, bebeu e tornou a deitar-se. O anjo veio de novo, tocou-lhe e disse: levanta-te, come mais alguma coisa, porque tens uma longa caminhada à tua frente. Levantou-se então, comeu, bebeu, e aquele alimento deu-lhe força bastante para uma longa marcha de 40 dias e 40 noites, até ao monte Horebe, a montanha de Deus, onde passou a noite numa gruta. Mais uma vez, esta característica de Elias é muito sintomática de quem está a viver um período de desânimo profundo. O anjo do Senhor aparece, faz-lhe um milagre de trazer ali pão, de trazer bebida, e ele não dá contas. Mais uma vez, procura se afastar, dormindo, enfim, encobrindo-se no seu próprio problema, isolando-se. E o sono aqui revela um pouco essa ideia de isolamento. Há pessoas que é verdade que quando estão a viver este período de desânimo profundo, perdem o sono. Há outros que ficam com vontade de dormir mais, isolar-se do mundo, não querer conviver com a realidade. Mas a realidade por vezes aparece bonita. A realidade é de facto atraente. A realidade é constantemente desafios e Deus traz milagres como estes que Elias viveu aqui. Mas no fundo temos a atitude de Elias de querer dormir, querer nos isolar, querer nos afastar da realidade. E este milagre que Deus opera na vida de Elias é tão grande que faz com que ele possa caminhar uma caminhada bastante distante, 40 dias e 40 noites, até chegar àquele monte Horebe. Aquele monte é um monte especial, como diz aqui o texto, chamado Monte de Deus. Foi ali onde Deus se revelou a Moisés também. E é ali, de alguma forma, que Elias procura, neste lugar histórico, um encontro com Deus. Por vezes nós precisamos de recuar momentos históricos, a lugares que são significativos para nós, para percebermos aonde Deus está a trabalhar e o que Deus está a fazer. Talvez você está a viver um desânimo profundo. Talvez você está a enfrentar uma situação da perda de um ente querido e não sabe muito bem lidar com essa situação. Isso tem conduzido você a uma depressão, a um estado de desânimo. Então é necessário recuar, talvez a um lugar histórico. É necessário recuar a um momento onde Deus se revelou de uma forma extraordinária, para que você comece a ver Deus de uma forma diferente. E no verso 9 diz: mas Deus
disse-lhe, Deus fala agora com Elias. Quando ele chega ao monte de Deus, Deus vai falar com Elias e diz: o que fazes aqui, Elias? Uma pergunta curiosa. É uma pergunta que Deus faz a todos aqueles que são os seus servos, a todos aqueles que procuram ter um relacionamento com Deus. Quando nos deslocamos para alguma missão, para alguma tarefa, Deus diz: mas o que fazes aqui? Vais para aí? Quem te mandou ir para aí? O que é que estás a querer fazer nessa situação? E realmente é um ponto onde nós devemos questionar-nos, é um ponto onde nós devemos refletir sobre aquilo que estamos a realizar. Este profeta de Deus tinha orientações claras, passo a passo da sua vida estava conduzido pela vontade de Deus. Ele iria para o ribeiro, onde foi alimentado pelos corvos, ele foi para Sarepta, agora ele foge para aquele monte sem que Deus o tivesse orientado. E Deus pergunta: mas o que fazes aqui, Elias? Quem te mandou para este lugar? E ele estava escondido naquela caverna, naquela gruta, procurando isolar-se do mundo. Jesus nos alerta que nós somos a luz do mundo. E a luz do mundo não é para ser escondida debaixo de uma cama, mas deve ser colocada no velador, no sítio onde possa alumiar as trevas. Elias não estava a querer continuar a ser essa luz que estava a alumiar a nação de Israel. E por isso mesmo Deus pergunta: o que fazes aqui, Elias? Ao que Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos do céu. Mas o povo de Israel quebrou a aliança que fizeste com eles, derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Apenas fiquei eu com vida. E agora ainda querem matar também a mim. É aqui a ideia que Elias tem. E por isso ele pensa, de alguma forma, estar correto nos seus raciocínios. E Deus desafia-o a refletir com ele. Mas é interessante que Elias é desafiado a dizer o que está ali a fazer e ele começa a tecer, uma série de considerações que ele acha que são corretas. E Deus desafia-o de novo a falar, dizendo: o que fazes aqui? E ele repete outra vez, da mesma forma, as mesmas palavras, e muitas vezes, quando nós estamos desanimados, nós chegamos a este ponto, como Elias, a criar ideias fixas. Achamos que aquela percepção que nós temos da realidade é exatamente aquilo que nós estamos a viver, é exatamente assim. Quando realmente Deus quer mostrar outra coisa diferente. A realidade não é exatamente como nós a estamos a viver. E é aquilo que Deus quer fazer aqui com Elias. Quando nós nos sentimos num estado depressivo, em baixo, desanimados, muitas vezes vemos a realidade de uma forma distorcida. E é aquilo que Deus faz com que Elias perceba. Por isso Deus diz-lhe de novo: Elias, o que fazes aqui? Mas agora Deus vai mostrar primeiro alguma coisa diferente. Deus vai ensinar, digamos, uma lição com objetos bem concretos para que Elias tome atenção àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então vejamos o verso 11. Diz assim: sai daí, põe-te perante mim nesta montanha. Elias assim o fez e o Senhor passou por ele. Ao mesmo tempo que soprava um fortíssimo vendaval sobre a montanha. Era de tal intensidade que até as rochas se quebravam. Mas o Senhor não estava nesse vento. Depois houve um tremor de terra, mas também aí não estava o Senhor. Posteriormente apareceu um fogo, mas também no fogo não estava o Senhor. Porém, por fim, ouviu-se um ruído de um som delicado, como um sopro. Ao ouvi-lo, Elias escondeu o rosto na sua capa, saiu da gruta e pôs-se à entrada. Disse-lhe assim uma voz: que estás aqui a fazer, Elias? Vemos mais uma vez que Deus volta a falar com Elias. O que fazes aqui, Elias? Deus quer que Elias possa refletir de uma forma muito séria os passos que ele estava a dar. E Deus aqui manifesta-se numa voz tranquila, numa voz suave, numa voz como um murmúrio, assim uma voz bem tranquila no fundo. Deus não estava naquela confusão de sentimentos que Elias estava a viver. Deus não estava naquele turbilhão de ideias que ele estava a ter. Mas Deus estava a falar numa voz tranquila e calma ao coração de Elias. Assim como Deus provavelmente não está nessa confusão de ideias que você vive, nesses pensamentos que não param de bombardear a sua cabeça. Talvez sentimentos e desejos de morte como o próprio Elias desejou. Deus não está nisso. Mas Deus está numa voz tranquila e calma, que lhe pergunta: o que fazes aqui? O que queres da tua vida? Qual o rumo que queres tomar?
E vemos que Elias responde da mesma forma que da primeira vez. E ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos celestiais. Mas o povo de Israel quebrou a aliança que fizeste com eles, derrubou os seus altares e matou os teus profetas. Apenas fiquei eu com vida, e agora ainda me querem matar também a mim. Vemos que ele repete exatamente as mesmas palavras. E é exatamente isso que acontece quando nós estamos num turbilhão de ideias, numa tempestade de emoções. Ficamos com ideias fixas de uma realidade distorcida. E Elias estava exatamente nesta atitude. Ele não via Deus, ele não percebia Deus, ele não via onde Deus estava a agir, ele não percebeu o anjo que estava ali ao seu lado, ele não percebeu o milagre que Deus operou ao alimentá-lo de uma forma tão milagrosa, mas ele estava simplesmente agarrado à ideia de que ele estava sozinho. E Deus agora vai começar a tratar das emoções de Elias. Deus primeiro fala numa voz tranquila, numa voz suave. E é isso que Deus quer fazer hoje para si. Deus não vai gritar numa tempestade. Deus não vai berrar consigo num terremoto. Deus não vai mandar fogo do céu para o consumir porque você está assim nesse estado. Mas Deus vai falar numa voz tranquila. Não precisa você de se sentir pior. Não precisa de se esconder. Deus é o Deus de amor que quer tratar do seu coração. Se você se encontra abatido, Deus quer levantá-lo. Se você se encontra desanimado, Deus quer encorajá-lo. E por isso Deus vai fazer o mesmo com Elias aqui neste texto. No verso 15 ele diz: volta pelo caminho do deserto para Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael, o rei da Síria. Depois unge também a Jeú, o filho de Ninsi, como rei de Israel. E unge ainda Eliseu, o filho de Safate, de Abel-Meolá, para te substituir como profeta. Quem escapar de Azael será morto por Jeú, e os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Acontece ainda que há 7.000 pessoas em Israel que nunca se inclinaram perante Baal, nem o beijaram. Aqui temos então um processo terapêutico que Deus inicia com Elias. Ele primeiro diz: Elias, aquilo que fizeste até aqui foi bem feito, mas ao mesmo tempo eu vou ainda alargar mais o teu ministério, vou alargar mais a tua visão. Até agora te cingiste à nação de Israel, mas agora não chega à nação de Israel, vais ser também usado na nação da Síria. Ou seja, vais ungir a Azael como rei da Síria. Vejam bem a dimensão do ministério que Elias agora iria ter. Até agora ele se limitou à nação de Israel e ele já estava a dizer: Senhor, sou um coitadinho. E Deus diz: não és coitadinho nenhum. Eu vou-te usar como tenho usado até aqui e vou-te usar ainda mais. Vais atingir inclusive a nação da Síria, mas também vais ser usado para reformular a nação de Israel. E vais ser usado também para trazer uma nova dimensão, um novo profeta que vai estar contigo ao teu lado. Não precisas de ficar só. Então Deus dá aqui orientações a Elias para ele perceber como deve sair desta situação. Primeiro, ele deve de começar de novo a fazer algumas coisas importantes na sua vida. Começar por tarefas que são vitais para a sua vida. Ou seja, se você se sente desanimado, se sente abatido, deve começar a trabalhar naquilo que é fundamental, naquilo que vai fazer a diferença para o futuro. Não talvez coisas que são demasiado cansativas e excessivas. Tem que podar isso, retirar aquilo que é tarefas inúteis, mas concentrar-se naquilo que é vital. Este é o primeiro passo. Um segundo passo que Elias é desafiado a fazer é que ele deve encontrar um companheiro. Talvez você se sente só. Então o desafio de Deus para si neste momento é: encontre um companheiro, alguém que está consigo nessa luta, um amigo próximo. E foi isso que Deus mandou Elias fazer ao encontrar Eliseu. Eliseu era aquele que iria estar ao seu lado, iria acompanhá-lo neste processo de restauração. E depois um terceiro passo que Elias deveria fazer era corrigir a visão da vida. Então primeiro ele devia concentrar-se nas coisas que são vitais. Segundo aspecto, ele deveria estabelecer amizades relevantes, como Eliseu, mas um terceiro aspecto, ele deveria corrigir a sua visão da vida. Elias não estava na realidade só, e por isso Deus diz: havia 7.000 pessoas em Israel que estavam ao seu lado, que nunca se dedicaram a Baal. E estes são os 3 passos vitais, creio eu, para alguém sair
do estado depressivo, de ficar assim amargurado com a vida. É necessário primeiro concentrar-se no que é fundamental. É necessário criar relacionamentos vitais, relacionamentos importantes. E ao mesmo tempo é necessário estar aberto e corrigir a nossa visão das coisas, da realidade. E então os passos que Deus recomenda que você aplique na sua própria vida para sair desse desânimo. E o verso 19 continua a dizer: Elias partiu e encontrou Eliseu, lavrando um campo com 12 juntas de bois. Ele encontrava-se na última junta. Elias foi ter com ele, lançou-lhe a capa sobre os ombros e continuou o seu caminho. Eliseu deixou ali os bois e correu atrás de Elias, dizendo: Deixa-me ir primeiro dizer adeus aos meus pais e depois logo vou contigo. Elias respondeu: Vai lá e volta depressa. Bem visto o que eu te fiz. Eliseu voltou para os seus bois, matou-os, empregou a madeira do arado para fazer fogo para assar a carne, deu assim a comer a todo o povo, depois seguiu Elias como seu assistente. Temos aqui este ato que Elias vai e unge, de alguma forma, este companheiro de luta, esta pessoa que vai estar próxima dele, este amigo que ele necessitava tanto para o seu restabelecimento. E este primeiro passo que Elias dá começa por nomear Eliseu para o acompanhar nas próximas tarefas. Eliseu tem uma atitude muito interessante. Ele mata aqueles animais, destrói o arado com que ele trabalhava e assa a carne e distribui então pelo povo. E isto deixa aqui uma lição para nós. Vemos que ele começa a trabalhar para Deus, podemos dizer assim, e não volta a preocupar-se com a tarefa que ele tinha de cultivar a terra. No fundo é aquele texto bíblico que Jesus diz: quem tem posto a mão no arado não deve mais olhar para trás. Pois quando nós ficamos a lamentar o nosso passado, a pensar que se calhar se não servíssemos a Deus seria melhor, então realmente tomamos uma opção com dúvidas no nosso coração. E Deus não quer isso para si. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.